Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Como é que foi aí a semana de aula? Espero que tenha sido muito boa, espero que vocês estejam aí fazendo as atividades, hein? Então, vamos dar início agora à nossa aula de História, hoje 13/7/2020. Não esqueça, viu, quarto ano, de colocar no livro de vocês a data da nossa aula, certinho? Então, vamos lá agora falar sobre agricultura e suas transformações. Nós já estávamos falando, né, sobre esse assunto na nossa aula anterior, falamos um pouquinho sobre a agricultura e as transformações que ocorrem aí no campo, e agora a gente vai dar continuidade. Antes disso, a gente vai fazer correção das atividades. Vamos lá. Lá na página 20 e 22 do livro de vocês, ok? Na página 20 e 22. Lá na página 20, no livro de histórias de vocês, ele vai apresentar a imagem, essa imagem aqui. E através dessa imagem você vai responder as questões. O que está sendo representado nas imagens? Lá na primeira questão, o que vocês acham aí, o que vocês colocaram no livro de vocês que pode estar sendo representado aí nessas imagens? Eu coloquei assim, que nessas imagens está apresentando as etapas de plantação do milho. Ele está apresentando isso, né? A colheita, está apresentando aí o que? A plantação, aí está apresentando o tratamento, o cultivo e aí a colheita, finalizando aí o tratamento do milho, certo? Na segunda questão, por que a agricultura ela é importante para a vida das pessoas? Bom, eu coloquei o seguinte: a agricultura é a maior responsável pela produção de alimentos no mundo. O que vocês colocaram aí? Eu acho que basicamente a mesma coisa, né? Ela é importante para a produção de alimentos. É do campo que vem o nosso alimento. A gente depende do campo para sobreviver. Na questão 3 é uma resposta pessoal. Há plantações aí na região onde você vive? E na sua casa, vocês têm alguma plantação aí? Qualquer tipo de plantação, uma árvore, alguma fruta, alguma coisa? E aí vocês podem colocar nessa questão aí, ok? Na página 22, as questões 1 e 2, ela também é pessoal. Está perguntando o seguinte, apresentando um mapa para vocês sobre a origem dos alimentos nos locais, nos continentes. E aí está perguntando o seguinte na primeira questão: que alimentos representados aí no mapa fazem parte da sua alimentação? Ou seja, o que você come aí que está representado neste mapa aí? Nós temos várias frutas, vários legumes aí. E aí na questão 2, ele está pedindo para você escolher um alimento agrícola que você consome e que não está representado no mapa. Pesquisar o continente de origem desse alimento e marcar a localização no mapa. Então você vai escolher vai ver um alimento que você come diariamente no seu dia a dia, pesquisar sobre esse alimento e ver a origem dele, de qual local esse alimento se originou. E aí vai marcar um xizinho lá no mapa, ok? Lá na página 22. Essa questão aí você pode fazer no caderno de vocês, certinho? Então fica aí as correções das páginas 20 e 22 do livro de história de vocês. Vamos seguindo então ao nosso conteúdo. Nós falamos na nossa aula anterior sobre os modos, né? Novos modos de vida das pessoas antigamente e atualmente. Antigamente as pessoas elas tinham um modo de vida bem diferente do que nós temos atual. Vamos ver aí. Para cuidar das plantações e dos animais, muitos povos migraram para regiões onde havia rios, fundamentais para irrigar as plantações e fornecer água para a população e para os rebanhos. Então, antigamente as pessoas, toda a população no sentido geral,
tinha que plantar, colher, caçar para obter alimentos. Atualmente não, né? É bem diferente, é muito mais fácil. Mas nós temos sim na vida no campo as pessoas que colhem, plantam para o seu próprio sustento. É a chamada agricultura familiar. Não significa que essas pessoas só plantam para elas ou comem. Elas também vendem algum desses produtos aí, ok? Nós temos a importância dos rios. E qual a importância desses rios aí para essas plantações? As primeiras comunidades de agricultores, elas se instalaram em regiões próximas às margens dos grandes rios da Mesopotâmia, do Egito, da China, da Índia também. Mas por que, professora? Por que próximo aos rios? Percebe que a maioria dos sítios, das fazendas, sempre tem um córregozinho passando, sempre tem um riozinho passando, porque é próximo aos rios onde ficam as terras mais férteis, ou seja, melhor para a plantação, melhor para você cultivar algum tipo de alimento. O alimento, né, o seu produto que você vai plantar, ele vai crescer mais rápido, vai ser muito mais fácil você cultivar. Então, antigamente as pessoas se instalavam próximo a esses rios para poder aí ter o seu cultivo, certo? E a vida em torno do rio Nilo. O rio Nilo, ele foi um importante rio para os mesopotâmicos, porque era um rio onde o solo era fértil, muito bom para cultivo, para produção. Além de fornecer água, o Nilo ele possibilitava o cultivo de alimentos, pois transbordava na época das cheias e assim irrigava as margens, deixando-as férteis para o plantio. Aí você pode pensar assim, mas professora, quando o rio ele enche demais, não vai ocorrer inundações? Claro que vai. E quando o rio seca, o que essas pessoas faziam aí? Olha só como eles eram espertos. No período de cheia, eles estocavam a água para que quando no período de seca, eles pudessem ter água suficiente para irrigar o seu plantio. Então eles estocavam, guardavam a água, faziam como se fosse um pote mesmo, né? Um tipo de produção, de máquina para estocar essa água, para que quando no período de seca, ocorresse a seca, não faltassem água para eles, e aí eles podiam cultivar, continuar cultivando aí. Como por exemplo tem no livro de vocês, olha só. Para evitar a falta de água nas épocas em que o rio Nilo estava baixo, os egípcios construíram canais de irrigação. Na época das cheias, esses canais eram preenchidos pelas águas que enchiam os reservatórios. Na época da seca, os canais permaneciam cheios, pois eram fechados. Assim, uma grande quantidade de água ficava disponível para ser usada, principalmente na irrigação das plantas, nos períodos em que não chovia. Esperto eles, né? Então eles sabiam como é que acontecia o período de seca, e aí eles guardavam essa água para que no período de seca não tivesse problema com as plantações, certinho, meus queridos? Este é o nosso assunto aí de história, e aí nas próximas aulas a gente vai fazer umas atividades a mais. Além disso, vai ficar para vocês as páginas 24 e 26 do livro de história. 24 e 26 do livro de história, ok? Muito obrigado e até a próxima aula. E aí galera, beleza? Vamos fazer aqui o alongamento como sempre, tá? Contando até 10. Fecha a perna e vai. Abre. Braço. Volta. Troca.
Aí a gente faz nossa corridinha com a cintura. Todo mundo pronto para começar a atividade. Valeu? E aí, galera, beleza? A aula de hoje é de futsal, segundo bimestre, onde a gente vai já dar uma iniciação para fazer atividade na plataforma sobre o futsal, tá? O primeiro bimestre já foi, já corrigiu os trabalhos, depois eu vou lançar a nota, mas agora a gente vai falar sobre o futsal, que eu já venho passando, entendeu? É o que eu vou passar na plataforma, atividade sobre os fundamentos do futsal. Vai ter perguntinha, vocês vão marcar o X lá, beleza? Aqui eu vou passar alguns fundamentos para vocês, tá ok? Passe, né? Com a direita e esquerda. Depois do passe, domínio, né? E a gente também vai entender um pouco da condução da bola. Com a direita, com a esquerda. E o último que seria o quê? O chute. Com a direita e com a esquerda. São os fundamentos do futsal. Vou cobrar na atividade na plataforma básica sobre os fundamentos do futsal. Valeu? E aí, galera, beleza? Agora a gente vai fazer a nossa aula no final, tá? É parecido com o primeiro, só que a diferença é que agora a gente tá, né? Volta cá, vai fazer o quê? Respira. Respirou, vai devagarzinho. Volta, abre a perna, aqui ó. Alonga. Certo? Isso aí, valeu. Até a próxima aula. Olá, quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Gorete, ministrando aula de língua portuguesa para o quarto ano, aula do dia 13/7/2020. Olha só, eu estou sentindo a falta de vocês lá no Tira Dúvida. Nós precisamos estar interagindo, pessoal, principalmente vocês que estão no quarto ano, que vocês já sabem como entrar lá para tirar sua... Não é só tirar dúvida, nós podemos também trabalhar aulas lá naquele momento que estamos juntos, entendeu? Interagir com os colegas, né? Com a professora, nós podemos fazer leitura lá no Tira Dúvida. Não é só tirar dúvida, entrar lá porque não vou entrar porque eu não tenho dúvida. Não, você precisa entrar, você precisa interagir, a professora precisa ver vocês, eu preciso avaliar como é que vocês estão, fazer pergunta, não só eu, mas como os outros professores também, tá? Nós temos o nosso Tira Dúvida, não é só uma Tira Dúvida, nós podemos dar uma aula para vocês de segunda a sexta, claro que cada professor no seu dia. O meu, de Português e Ciências, é na sexta-feira e o horário é das 13h30 até as 15h30, ok? Eu aguardo vocês lá, vamos deixar a preguicinha de lado, pendurar atrás da porta do banheiro e começar a trabalhar. Nós precisamos trabalhar, pessoal. Nós não podemos parar, porque o tempo ele não para, entendeu? Se nós pararmos, nós vamos ficar parados, porque o tempo ele não para, ele continua sempre andando. E nós é que vamos ficar para trás. E eu não quero ficar para trás e nem deixar meus alunos para trás também. Quero todo mundo lá na frente junto comigo. Então, vamos lá. Então, a nossa aula de hoje é de língua portuguesa, no processo de formação de palavras. Isso aqui nós já estudamos lá na frente, lá atrás, mas ele está continuando porque ele quer que você o quê? Aprenda. Nós temos aqui uma formação de palavras, ó.
astronauta. Você vê que nós temos nessa palavra astronauta, nós temos duas palavras, né? Astro é uma palavra, nauta é outra. Agora, quando eu junto, ela fica uma só, mas elas são duas palavras numa só. Então, vamos lá. Você tem aí no seu livro as atividades, como vocês sabem. Eu preciso estar lendo as questões para poder responder. Por isso eu dou a aula pegando o livro para estar lendo junto com você, ok? Então, nós temos a formação de palavras aí ele diz, leia estas palavras, esta palavra. Aí nós temos a astronauta, aí ele diz na letra A, qual é o significado dela? Se necessário, consulte um dicionário. Se você quiser, tiver um dicionário em casa, você pode procurar o significado no dicionário. Você, antes de ir lá olhar a resposta que a professora passou, você pode buscar no dicionário, porque é um aprendizado para você, ok? Professora, mas eu não tenho dicionário. Tudo bem, não tem, porque se eu não me engano, o dicionário de vocês ficaram aqui, né? Não deu tempo nem de levar para casa, né? Mas não tem problema. Quem tiver o seu dicionário pode buscar no dicionário, vocês vão descobrir coisas novas, palavras novas, muito bom. Isso se chama estudar, ok? Vamos lá. A letra A, então, ele está perguntando o significado. Ele diz assim, que a pessoa treinada, que o significado dela de astronauta é a pessoa treinada para viajar pelo espaço ou para pilotar uma nave espacial. Então, o astronauta é aquela pessoa que viaja para o espaço ou ele pilota uma nave espacial, ok? Vamos lá. Número 2, letra B. Qual dessas palavras tem o mesmo sentido ou sentido semelhante ao de astronauta? Nós temos duas palavras. Qual delas? Nós temos cosmonauta e argonauta. Então, a palavra que é semelhante, ou seja, parecida, que tem o mesmo sentido com astronauta, é cosmonauta. Porque cosmo é de quê? Do espaço, e nauta é a pessoa que é treinada para viajar no espaço, né? Então, que o cosmonauta é o tripulante, a pessoa que viaja na nave espacial. O argonauta é um navegador ousado. Aí vocês sabem, ó, se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir coisas novas. Aqui diz assim, que Argo era o nome de uma nau mitológica, ou seja, do tempo da mitologia grega. Aí ele diz assim, essa palavra, olha só que legal, astronauta, essa palavra surge da união de outras duas, observe, astro, estrela, nauta, marinheiro, navegante, né? Navegante porque ele viaja no espaço, ele navega. Sabendo o significado de cada parte da palavra, fica mais fácil conhecer ou deduzir seu significado, não é verdade? Então, astro é estrela e nauta quer dizer marinheiro ou navegante, tá bom? Então, vamos lá. Na número 2, ele diz, relacione as palavras a seus significados, consulte um dicionário se for necessário. Aí nós vamos relacionar cada um desses aqui com o que significa. Astrônomo, internauta, astronave, espaçonauta, rede mundial de computadores. Então nós temos aí, na primeira, veículo que faz viagens espaciais, astronave, pessoa que estuda os corpos celestes, astrônomo, tripulante de nave espacial, espaçonauta, pessoa que utiliza com frequência a rede mundial de computadores, internauta. É o caso de vocês.
Vocês que ficam o tempo todo navegando na internet, vocês são o quê? Internautas, né? Para vocês verem como o mundo da tecnologia, ela está presente em muitas coisas, em muitos lugares, não é verdade? Então vamos lá. Virou a página. Aí nós temos uma borboletinha que eu deixo para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula e eu peço para vocês, por favor, vamos deixar a preguicinha, aquela nossa amiguinha que às vezes quer estar pregado na gente, né? Vamos colocar ela lá atrás da porta um pouquinho na hora de fazer a sua atividade, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês estejam todos bem, o papai e a mamãe também, ok? E vamos para a próxima. Até mais. Boa aula para vocês.